Sejam bem-vindos ao PolideaCast. Todos somos políticos. E temos uma ideia sobre política. Eu sou Rogério Oliani. Eu sou Ricardo Castilhos. E hoje, meu amigo Castilhos, nós vamos falar sobre banco. Banco imobiliário? Não. Sobre bancos, famosos bancos aí que tem. Muita coisa tá mudando. Digitalização de banco, fechamento de agência e tudo mais. E para isso nós estamos recebendo aqui ele que é presidente da Federação dos Bancários do Estado do Paraná, diretor de assuntos legislativos do CONTEC, a Confederação Nacional dos Bancários, e presidente do Sindicato dos Bancários de Cascavel. Seja bem-vindo, Gladir Basso. Bom dia a você, Rogério, ao Ricardo e aos nossos ouvintes e telespectadores. Eu acho que é dentro do PolideaCast, participando mais uma vez junto com o Gilmar, que é o nosso diretor também do Sindicato dos Bancários. E para nós é uma satisfação estar aqui, poder debater alguns assuntos que vêm interferindo e trazendo enormes problemas para a categoria bancária a nível nacional. É isso aí. Quero mandar um abraço aqui pro Reginaldo Filos, foi quem intermediou pra gente poder fazer essa entrevista aqui. Um grande abraço para esse grande amigo meu e parente também, né? Mais do que parente é amigo, né? Isso aí. Gladir, vamos lá. Qual que é pra gente começar, qual é a atuação hoje do Sindicato dos Bancários na região Cascavel? Você que está envolvido com o Paraná e com a Federação também. O que o sindicato tem feito hoje pelos bancários de Cascavel? Bom, o sindicato ele atua numa base determinada, né? Então, no Paraná nós temos 20 sindicatos de bancários e tem a Federação dos Bancários do Paraná. A nível nacional nós temos a CONTEC, que é a Confederação Nacional dos Bancários, que ela abrange bancários e securitários também. Então, com isso a gente faz um trabalho, todas as negociações com os bancos, elas são feitas através do Comando Nacional. Eu faço parte do Comando Nacional que negocia com os bancos em São Paulo com a FENABAN e em Brasília com a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, e também na FENABAN o Banco do Brasil e a Caixa sentam junto com os demais bancos privados. Então todos os acordos coletivos da categoria, tanto a Convenção Coletiva Nacional da categoria ou os acordos coletivos específicos do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, todos são negociados com a nossa participação com os bancos. Então, não só a questão financeira, econômica, que são as cláusulas econômicas, mas cláusulas sociais, cláusulas ligadas, por exemplo, ao problema interno de assédio sexual, assédio moral, e todo esse procedimento, todas são negociadas na mesa de negociação. Além disso, evidentemente, nós temos, diante dessa circunstância, a gente discute a participação de lucros e resultados, que é uma cláusula específica da categoria, diferente da Caixa Econômica e o Banco Privado, e a do Banco Brasil é um pouco diferente o seu encaminhamento da compreensão da cláusula. Mas é justamente uma das categorias que remunera por ano mais ou menos em torno de 10 bilhões de reais em participação de lucros e resultados. Caramba! Esse é um dado que a gente tem conseguido avançar ao longo dos anos, e o grande problema que tem é a diminuição do número de bancários no setor. Então nós temos, por exemplo, só agora em 2025, o Bradesco fechou 342 agências. Caramba. E demitiu 2.564 funcionários e não admitiu ninguém. Ou seja, ele enxugou o quadro de funcionários, né? O Itaú Unibanco fechou 227 unidades e o Santander também reduziu dezenas de pontos a nível nacional. Então, o que nós temos ainda é que o Banco do Brasil e a Caixa, por força de decisões do Tribunal Superior do Trabalho, não pode haver um desligamento sem justa causa, a não ser por um inquérito administrativo, que daí tem que discutir sobre se isso tem internamente entre o funcionário, o sindicato que dá assistência e o banco, para ver se esse inquérito administrativo é procedente ou não. Nós temos revertido grande parte deles quando os assuntos não são mais complexos, né? Porque quando você tem assuntos ligados, por exemplo, a processo que subtração de dinheiro, alguma questão, alguns casos que acontecem a nível nacional, é uma situação mais dificultosa do ponto de vista de você voltar a uma situação normal e o funcionário retomar suas atividades. Mas na maioria dos casos, quando são casos assim que podem
ser atribuídos a várias circunstâncias da agência, a gente tem conseguido retomar o funcionário e colocá-lo novamente na agência. O sindicato também alcança os técnicos de cooperativa de crédito, né? Cicobi, Sicredi. Esse é um problema sério. Por quê? Na verdade, nós chegamos, a Federação dos Bancários do Paraná, na época, nós coordenávamos a negociação com as cooperativas de crédito com a OCEPAR, que a OCEPAR admitia, ela, a controladora que fazia as negociações conosco. Durante 11 anos, nós negociamos as cooperativas de crédito. Depois, então, segundo o que a gente ficou sabendo, diz que nós éramos muito complicados para negociar, que é muito chato para negociar. E não era. Quando você senta na mesa de negociação, é você pensar nas pessoas que estão sendo representadas, né? E aí, então, criaram um sindicato específico das cooperativas de crédito, lá em Londrina. Mas é um sindicato que não foi criado, assim, pelo setor patronal. Então foi um sindicato assim para dizer que tem um sindicato, mas então grandes conquistas que nós vimos buscado ao longo desses 11 anos, elas foram liquidadas. Acaba não alcançando o pessoal que trabalha em cooperativa de Isso. crédito. Tem uma legislação que trata dessa questão que está junto ao Tribunal Superior do Trabalho, e é a lei que normatiza a questão do Banco Central. Ela é muito clara quando ela fala que quem faz intermediação bancária é bancário. Então não existe essa coisa de cooperativa, porque hoje as cooperativas, com algumas observações, mas na verdade não é cooperativa, quer dizer, na verdade é banco, que todo mundo que passa na frente pode entrar, abrir conta e movimentar, ou seja, Perfeito. E todos os produtos que tem no banco tem na cooperativa de crédito. Então a gente vem discutindo agora, a nível nacional, essa situação no sentido de fazer com que as cooperativas elas tenham a identidade dos funcionários serem bancários também. Então, qual é a diferença que tem? A taxa de tributação das cooperativas de crédito, ela não é igual dos bancos, ela é mais ou menos a metade em relação aos bancos. E aí, claro, que você opera com uma jornada extremamente maior. Por exemplo, você no banco você tem uma jornada de público de 5 horas, lá você tem uma jornada maior e a jornada do funcionário também é maior. E a média salarial é muito inferior à média salarial dos bancos. Então, nós estamos discutindo essa questão no sentido de fazer com que haja uma busca dessas cooperativas para serem tratadas como bancos também. Claro que não é uma coisa fácil, não é uma coisa... Mas a gente vem discutindo isso a nível nacional, não só na confederação, nas federações a nível nacional e nos sindicatos também. Então, é uma forma de poder alcançar isso e poder garantir na prática uma melhor remuneração para os empregados e uma jornada mais curta do ponto de vista identificada com os bancos, para que não haja uma extrapolação de jornada e tal. E grande parte dos funcionários que hoje atuam nas cooperativas de crédito são ex-bancários. Que na verdade... Sim. Então o que está acontecendo? Os bancos têm sentido um impacto, porque o bancário, quando sai, que ele é demitido ou ele pede demissão, ele sai com a carteira dele debaixo do braço. Aí ele vai para a cooperativa, que tem Sicredi, Cicobi, Cisprime, Uniprime, tem Cressol, tem muitas cooperativas de crédito. Então, ele vai com a carteira e, claro, isso traz diminuição de produção dos bancos, né? Então, há uma preocupação nisso por parte dos bancos, mas nós, na verdade, o que nós queremos? Nós queremos melhorar as condições de trabalho para os empregados, né? Então, desse lado, nós temos essa preocupação. Do outro lado, os bancos entendem que há uma concorrência desleal, porque a jornada é maior, as taxas praticadas podem ser diferentes, porque a carga tributária é muito menor, né? Então, e você tem todo esse processo, e o custo operacional também, teoricamente, é menor. O que a gente não consegue entender é que os bancos estão fechando as agências e as cooperativas de crédito estão abrindo agência e construindo agência. E a gente tem discutido isso na mesa de negociação, o Adalto é o negociador da FENABAN, e a gente tem colocado isso. Alguém está na contramão da história, ou seja, do lado de cá estão fechando, do lado de lá estão abrindo, ou seja, talvez seja por força dessas vantagens que as cooperativas têm. Mas nós entendemos que nós não podemos colocar a população numa situação de dificuldades no atendimento. Por exemplo, os bancos hoje eles estão acabando com os caixas tradicionais dentro das agências, né?
Então a pessoa vai aqui, vai lá, ela abriu uma conta no banco que está próximo da casa dela, lá no bairro X ou Y, mas daí daqui a pouco não tem caixa lá, daí ela vai ter que vir, por exemplo, pode citar nome de banco? Pode, com certeza. Então, por exemplo, pega o Bradesco. Por exemplo, o Bradesco tem várias agências aqui, várias não tantas, né? Porque já fechou grande parte. Mas só tem caixa tradicional aqui na Centro. Então, se o funcionário vai nas outras agências, não tem caixa para atender. E o Itaú e o Santander estão indo na mesma direção. Então, todos eles têm um plano identificado, mais ou menos igual. Ou seja, é transferir o cliente para ser um cliente digital. O que o banco pensa? Eu vou reduzir o custo operacional, que é funcionários, e vou reduzir o custo também em relação ao aluguel de agências e tal. Então, é nesse ponto que os bancos estão copiando a ideia do Nubank. O Nubank, o Banco Inter, o C6, os bancos que são digitais, porque eles entendem que não há um custo de operacional desses bancos. Esses bancos funcionam, por exemplo, o Nubank tem mais de 100 milhões de contas e tem em torno de 10 mil funcionários, no máximo. Então, os bancos, olhando para esse lado, só que existem problemas, porque o cliente assim, as pessoas de uma idade até uma determinada idade têm facilidade para trabalhar com um banco digital, por exemplo, atuam com facilidade nos aplicativos e tal. Agora, a partir de uma determinada idade maior, as pessoas não querem ficar ali digitando 1, digita 2, aí fulano atende, que é tudo através do banco tal, tem a fulana que atende, mas é tudo programado, e aí não tem, às vezes não encontra a resposta que o cliente precisa, aí ele fica nervoso e tal. Então, há também uma rejeição muito grande por parte de uma parte da população em relação ao banco digital. Então, é isso que está sendo discutido na mesa de negociação para ver até onde que vai essa transformação dos bancos a nível nacional. Eu vou só, assim, a gente entrou no Nubank, né? O Nubank, ele começou com uma marca forte, só um ambiente para as pessoas guardarem dinheiro. Isso. Mas o relacionamento dele está atrelado à marca. Todo mundo quer ter o roxinho. E esse foi o principal caráter e pela facilidade de você ter lá. Agora, os bancos tradicionais, como Bradesco, Santander, o Itaú, tudo mais, esses outros, até o próprio Banco do Brasil e a Caixa, eu sinto que eles estão perdendo, eles estão indo digitalizando, mas estão perdendo em relacionamento com o cliente, porque eles não têm uma marca forte atrelada por trás. Exatamente. Que o Nubank tem. O Nubank soube construir essa marca e ter ir para trás. Agora, lá na ponta, você percebe, primeiro, os profissionais que estão trabalhando, os bancários que estão trabalhando, isso é um feedback nosso aqui do que a gente passa aqui para indo nos bancos, a gente percebe que os profissionais estão cada vez menos envolvidos com a tecnologia, principalmente a geração nova que está entrando nos bancos trabalhando agora com 17, 18 anos, 19 anos, 20 anos, que muitas vezes não entende de como a tecnologia funciona. Do celular eles entendem bastante, da tecnologia, do computador, de como fazer procedimento. Inclusive aconteceu uma situação bem engraçada na semana passada. Eu e o Castilho, nós fomos no nosso banco lá, no banco que a gente tem conta, para não citar, né? Sim. E aí a gente falou, viu, mas a gente precisa fazer tal coisa aqui. E a pessoa falou, deixa eu entrar aqui no sistema para ver como é que faz isso. Ela nem sabia como é que fazia, né? Teve que pesquisar, chamar o outro, chamar um, chamar outro, chamar não sei o que lá. A minha pergunta vai... para concatenar tudo isso que eu falei, a minha pergunta é: como o sindicato tem trabalhado com o desenvolvimento desses profissionais que estão no banco e principalmente com problemas da pressão que é trabalhar no banco e de problemas de saúde mental que os bancos têm enfrentado cada vez mais. Você pega bancos tradicionais, e novamente sem citar nomes, que tem uma pressão tão grande por metas, de o cara tem que vender um consórcio, tem que vender seguro, tem que vender capitalização, tem que vender não sei o que, tem que vender... E tanta pressão que muitos estão tendo burnout, depressão e tudo mais. Como o sindicato tem atuado para que esses profissionais que estão lá na ponta consigam continuar os seus trabalhos e seguirem nisso tudo? Nós temos várias... Porque o Sindicato dos Bancários, a gente tem as negociações todos os anos, ou quando a gente assina um acordo por 2 anos, né? Como foi o caso ano passado e o ano retrasado, há 4 anos atrás,
a gente assina estabelecendo o reajuste salarial acima da inflação para o ano seguinte, porque você não tem uma medição, mas daí fica o INPC mais X%, e a manutenção de todas as cláusulas existentes. Então, a gente, ao longo do ano, nós não paramos. Nós temos reuniões permanentes com os bancos. Ou seja, e grande parte das reuniões deste ano foi justamente sobre a questão da saúde dos bancários. Tanto é que nós realizamos uma pesquisa nacional, agora terminou essa semana que passou, e está sendo entabulados os dados, com a pesquisa nacional, com uma empresa contratada de São Paulo, que vai buscar, junto aos bancários a nível nacional, quais são os maiores problemas na área de saúde provocados pela cobrança de metas abusivas, né? Que são metas absurdas, não são metas alcançáveis. A cada mês o banco eleva as metas e pressiona, ou seja, e tem banco ainda que, além de pressionar, ele acaba dobrando a meta. Ou seja, chegou no dia 20 lá, o funcionário alcançou a meta, ele estabelece mais um tanto de meta em cima. Ou seja, esse é um absurdo. Quer dizer, então a gente vem discutindo com a FENABAN, onde participa todos os bancos, inclusive os 2 bancos públicos, o Banco Brasil e Caixa, e os bancos privados. Então, o Banco do Brasil, o Bradesco, Itaú, Santander, Banco Safra, todos os bancos participam. Hoje o Brasil tem 172 bancos, né? Só que, claro, alguns são específicos, bancos pequenos, bancos maiores e tal. E aí, então, a gente discute essas questões. Como é que nós vamos discutir o problema de doenças mentais no banco? E é um problema. Até o negociador da FENABAN, quando nós levantamos esse assunto, ele disse que não tem problema mental. Aí nós mostramos pesquisas realizadas pela Unicamp e pesquisas realizadas a nível nacional, mostram que tem 3 categorias que têm o maior índice de suicídio no Brasil. E a primeira categoria é de bancário. Caramba! A segunda é de policiais. E a terceira é professores. Então, essa pesquisa apontou que o índice de suicídios nessas 3 categorias são os mais elevados. E aí, por quê? Por força de doenças mentais. Aí entra a depressão, entra uma série de outras questões, pela pressão sistemática que tem ali. Por exemplo, toda a tela, sempre que o funcionário abre a tela, aí vem a pergunta: você já vendeu seguro? Você já vendeu previdência privada? Você já vendeu consórcio? Ou seja, aquilo vai... Aí chega no dia 30, cumpriu a meta. Na segunda-feira, dia 1º, começa tudo de novo. Ou seja, então é uma coisa que não tem fim. É uma coisa que vai acontecendo, vai sendo repetida pelo tempo que o funcionário fica no banco. Né? E aí nós temos justamente denunciado isso ao Ministério Público do Trabalho. Nós temos feito várias denúncias ao Ministério Público do Trabalho sobre assédio moral, que é a pressão sistemática sobre o cumprimento de metas e, às vezes, até assédio, além do assédio moral, assédio sexual, muitas vezes. Nós tivemos vários casos do Brasil aí, inclusive no passado, aí de isso mesmo. Bancos públicos, inclusive, né? Exatamente. No banco público nós tivemos casos aqui, só que quando se trata de um assédio sexual, é preciso ter muita habilidade para lidar com isso, para não expor principalmente a mulher. Ou seja, então, claro, o homem e a mulher, mas estou dizendo... A vítima, né? A vítima, é isso. Muito bem lembrado pelo Ricardo. Aí a questão é você tem que tratar isso com muita cautela, com muita habilidade, para não fazer a exposição, mas resolver o problema. Ou seja, então, nós assinamos com os bancos um protocolo que tem feito as denúncias, você tem tantos dias para o banco fazer o sindicato faz a denúncia, o banco tem tantos dias para fazer o levantamento, e aí, se isso não acontece, a entidade vai para o Ministério Público. Faz a denúncia no Ministério Público e obriga, evidentemente, a buscar uma solução mais forte em relação aos problemas que existem. Esses dias mesmo, mais ou menos uns 30 dias, nós resolvemos um problema aqui em Cascavel que demandou um certo tempo, mas a funcionária acabou sendo desligada. Porque, na verdade, era muito assédio moral, gritava dentro da agência, xingava o funcionário, tinha prática de assédio sexual, e aí a gente conseguiu discutir a nível nacional com o banco e, no final das contas, o banco chegou à conclusão que não tinha mais ambiente, os funcionários também não tinham mais ambiente de trabalho e essa pessoa foi desligada. Então,
nós não queremos desligar ninguém do banco. Ao contrário, nós queremos trazer mais funcionários para a categoria. Mas quando a situação é insuportável e inadmissível o comportamento dessa pessoa, não tem o que fazer, né? Então, a gente vem discutindo durante todo o ano, nós temos reuniões permanentes com a FENABAN, tanto na questão da área de saúde, na área da segurança bancária, em vários segmentos importantes, a gente discute esses problemas para abrir espaços, formular mecanismos para poder coibir esses abusos. Só que você tem gestores que têm compreensão disso e tem gestores que não têm compreensão disso. O cara acha que é na pauleira que tem que produzir, fazer a equipe produzir. E tem aquele que tem mais habilidade e consegue fazer com que a produção seja maior, mas tendo um bom comportamento, um ambiente de trabalho saudável, onde proporciona um crescimento maior, não só no atendimento das pessoas, como também na produtividade. Então, claro, espalhado por esse Brasilzão afora, você tem gestores de todo tipo, de toda a naipe ali, e claro que a gente queira que nós gostaríamos de ter dentro dos bancos gestores extremamente afinados com o ambiente de trabalho e proporcionando aquele mesmo para o cara sair de casa e falar, não, eu vou para o banco, mas eu vou feliz, eu vou trabalhar, eu vou produzir. Agora, quando o ambiente é ruim, o funcionário não tem vontade nem de sair de casa, né? Fala, puta, vou chegar lá no banco, aquela encheção de saco do peru, aí os caras vão me cobrar, vão me encher o saco, não consigo produzir. E aí nós temos funcionários que não se adequam, não estão adequados dentro desse processo de pressão, acabam pedindo demissão. Às vezes vão para a cooperativa de crédito ganhando menos, mas aliviados por um processo de pressão menor que hoje existe dentro das instituições bancárias. Eu vejo a questão de banco, questão de relacionamento, né? Isso é uma coisa que muitas vezes existe uma rotatividade grande. Então, você cria lá um relacionamento maravilhoso com o teu gerente, ele resolve tudo para você e tal. Aí, de repente, no outro dia, teu gerente não tá mais lá. Aí bota uma outra pessoa que não conhece o teu histórico, não sabe nada. Aí, eu vejo assim, tô falando pelo que eu sinto na pele, né? O banco é para ter relacionamento. Sim. Né? Se não é para ter relacionamento, eu quero simplesmente resolver um problema meu ou, sei lá, ver extrato, fazer pagamento, acho que o banco digital se encaixa perfeitamente nisso. Agora, se eu preciso de alguém que resolva os meus problemas, o relacionamento de alguém fixo é o mais importante. Com certeza. Tanto que muitas vezes a gente vai no banco e a palavra é relacionamento, construir relacionamento. Mas relacionamento não é só compra de produto, né? Relacionamento é você conhecer a pessoa, você conversar com ela, viu? Você consegue resolver isso pra mim e tal? Teve um dia aí que a gente teve no banco, gastou meio expediente para resolver problema do banco que no aplicativo não dava para resolver. Adoro ir no banco. Meu Deus. Pois é, por exemplo, uma operação, por exemplo, que você, dentro dessa tese que você coloca, que é extremamente importante. Por exemplo, vou dar um exemplo de tantos outros, né? Por exemplo, você vai fazer um seguro do veículo. Tá. Você vai no aplicativo, tá, o valor do seguro. Tá, mas daí você quer discutir o guincho, quantos quilômetros? Aí não tem a resposta. A franquia é reduzida ou não? Se for reduzida, quanto que é o valor? Daí, todo esse esquema que é atendido pelo banco, pelos robôs do banco, não tem essa resposta. Tem aquelas respostas sim ou não, digite 1, digite 2. Você acabou discando um número que não existe, então ligue mais tarde. É assim que funciona. Ou seja, aí a pessoa vai ficando desgastante, né, essa situação. Então, eu acho que o banco digital tem algumas questões que facilitam para o cliente que às vezes só tem aplicação, não tem tantas operações, mas o banco, ele é a questão do relacionamento mesmo, é disso que você falou, Ricardo. Então, é preciso que dentro do banco, então, essa rotatividade que é alta dentro dos bancos, por força de tudo aquilo que nós colocamos aqui, ela fragiliza o atendimento das pessoas, porque você tem um pessoal que entra novo, até a pessoa aprender, passar por vários estágios dentro da agência, isso demanda tempo, né? E os bancos hoje estão investindo bastante naquilo que nós chamamos da TI,
que é a tecnologia dentro dos bancos. Então, tanto os bancos privados, o banco público investem muito na TI, que é justamente para tentar fechar esse esquema e oferecer para quem está atendendo e para os clientes um atendimento cada vez melhor. Mas não é tão simples assim, né? Porque as coisas vão mudando também na conjuntura nacional e internacional, e aí as coisas vão se alterando e as pessoas vão exigindo. Porque se você vai em algum lugar, vai no restaurante, você quer um atendimento caprichado. Você vai no banco, você quer um atendimento caprichado. Você vai em qualquer lugar que você esteja. E outra coisa, você dentro do banco, você não é apenas um cliente. O banco, você acaba fazendo um monte de operações e pagando ainda para o banco, né? Sim, sim. Vamos ser honestos aqui, Claro. na verdade. Tem a tarifa disso, tarifa daquilo, tarifa daquele outro, tarifa do esquema que, na verdade, os bancos acabam auferindo bilhões de lucro, grande parte em função das tarifas e muitas vezes os juros escorchantes, né? Juro nacional, hoje a taxa Selic está lá em cima do Banco Central e os bancos, eu acho que dentro dessa filosofia acabam ganhando muito dinheiro porque o próprio governo é o maior tomador ali de dinheiro durante todo o procedimento aí. Então, muitas vezes eu não preciso atender o cliente, oferecer tanto dinheiro para empréstimo, porque eu tenho, na outra ponta, eu tenho o maior tomador de dinheiro ali para poder suprir essa lacuna. Então, eu acho que nós todos temos o interesse de fazer com que os profissionais que atuam dentro do sistema, claro, que não sofram tanta pressão por parte dos bancos em relação a essa pressão direta que é venda, né? E aí, principalmente as cidades menores. Por exemplo, você vai nessas cidades menores, não existe um público consumidor de tantos produtos que seja renovado a cada mês, né? Sim. Então, você vendeu seguro pro Rogério, vendeu seguro pro Ricardo, aí vendeu seguro pro Gilmar. Tá, o mês que vem não vai vender mais o seguro. Mas tem uma previdência privada, que daí vende a previdência privada. No outro mês, eu tenho uma meta aqui para cumprir, e muitas vezes o relacionamento que tem com o funcionário, É isso aí. o cliente acaba comprando, porque um bom relacionamento vai dizer, preciso terminar aqui para cumprir essa meta. Mas eu acho que essa Exatamente. conta é fácil de fechar para o funcionário que está lá na ponta, que é o cara ser permitido o cara ter esse relacionamento, entendeu? Sim. Porque isso vai melhorar com relação à saúde mental dele, porque você está envolvido com outras pessoas, e a pressão pela venda do produto e a pressão e a burocracia por trás do banco faz com que ele não tenha tempo de fazer relacionamento. Mas Exatamente. se você for, inclusive, nas cooperativas de crédito, você vai chegar lá e falar assim, viu, preciso fazer... Eu vou conseguir te mandar a proposta do empréstimo que você tá me pedindo lá, mas na quinta-feira, porque hoje, cara, eu tô atolado. Como é que tu tá atolado de coisa pra fazer, cara? Eu tô aqui, eu sou teu cliente, você precisa conversar comigo. Entendeu? Senão eu não precisava ter E vindo alguém aqui. aí eu acho que entra a tecnologia para não ter burocracia para ser feita, entendeu? Sim, não, então tem muitos problemas que, na verdade, a pessoa acaba ficando atolada ali na busca do cumprimento das metas, e ela, na verdade, fica ali preocupada no esquema, daí acaba não fazendo com tanta qualidade outro serviço, né? Então, acho que essa pressão ela é extremamente exagerada do ponto de vista de que o banco busca a lucratividade. Então, agora tem uma discussão que está na mesa de negociação, que não é só a lucratividade. Então, os bancos chegam lá, tem o lucro X, lucro Y dos bancos, mas daí vem o banco e fala assim, não, mas é que é o seguinte, o que vale não é o lucro, tem que ver se o crescimento do lucro foi em relação ao ROI, que é o patrimônio do banco, se ele superou isso, ou se o banco pegasse o dinheiro e aplicasse lá fora, tinha um rendimento maior. Quer dizer, então, antes é a questão da lucratividade. Agora é o crescimento acima do ROI para poder medir se o ganho em relação ao período foi importante ou não. Então, cada dia tem a tese aí para poder fortalecer a busca por melhores resultados do banco. Só que a contrapartida não é a mesma, de oferecer uma qualidade maior para o cliente, de manter uma estrutura capaz de oferecer para o cliente um atendimento de qualidade, né? É isso que a gente tem discutido com os bancos. Então, por que estão fechando e tá aí o cliente? Como é que fica o cliente? Cadê a responsabilidade? Porque nós falamos o seguinte, cadê a responsabilidade social do banco? O banco público tem dentro da sua essência,
A Caixa, o Banco do Brasil, tem o seu cumprimento do banco público estar onde os outros não pretendem estar, porque ele tem uma função social. Mas cadê a função social dos bancos que ganham tanto dinheiro no seu lucro e oferece o que em contrapartida para a sociedade? Aí não tem mais aluguel, não tem mais emprego, não tem mais, quer dizer, não tem nada. É só lucro. Só o lucro. Só o lucro. Então a questão da responsabilidade social é uma questão muito importante para que a gente enfatiza com os bancos, né? E aí é uma discussão muito forte a nível da FENABAN, porque o negociador da FENABAN, o Adalto, ele veio ele era o negociador da indústria automobilística na Itália. Depois ele veio para a Fiat em Minas. Depois ele veio para o ABC. E é um cara extremamente competente, extremamente inteligente, tem vários livros editados e tal, mas veio contratado a peso de ouro por parte dos bancos para negociar. Então sempre vem com aquelas histórias, não, porque tem que ser assim, porque vão fazer assado, doença mental não existe, esse negócio da pressão também não, vocês trazem esse problema não existe. Quer dizer, claro, ele foi contratado para isso, para desmontar a discussão que tem por parte das entidades representativas. E nós temos que ter, como agora com essa pesquisa nacional que nós temos sobre a saúde do bancário, temos que ter dados e instrumentos na mão para poder desqualificar o discurso que a FENABAN e os bancos fazem. Então, não só em relação à saúde, mas em relação à qualidade de vida dentro dos bancos e tal, a gente precisa também investir nessa área para você se contrapor na hora que vem o discurso dos bancos dizendo que está tudo certo e tal, quando na verdade nós sabemos que não está nada certo, né? Acho que tem muito problema de lesão por esforço repetitivo, né? Tem. No ano passado nós tivemos muitas ações na justiça sobre Ler, Dort, Bornô, e muitas questões, por exemplo, de estresse, depressão, e todos os caminhos. Aliás, o número de doenças hoje ocupacionais dentro do banco e mentais é muito alto. Muito alto. E a gente tem atendido todo mundo através não só do departamento jurídico, mas nós temos diretorias específicas que tratam da área de saúde, acompanhamento, por exemplo, no INSS junto o funcionário é encaminhado para o INSS para fazer a perícia. E hoje nós temos mais de 2 milhões de pessoas aguardando a perícia. Nossa. Então, quando o bancário, nós conseguimos negociar com os bancos, que quando o funcionário fica no limbo, por exemplo, o banco não paga, não tem a perícia do INSS, o INSS não paga. Então, nós temos negociado com os bancos que nesse período o banco faz o pagamento. Depois, ele vai fazer a contrapartida com o pagamento do INSS para fazer a compensação dos valores. Sim. Então, mas grande parte das categorias não tem conseguido isso. Fazer um adiantamento para depois resolver lá adiante, né? E nós tivemos com o ministro da Previdência em Brasília, conversando sobre justamente a necessidade de contratar mais médicos e mais profissionais para agilizar essas perícias, porque muita gente, a pessoa, por exemplo, eu estou falando não só do banco, de outras empresas, a pessoa não sabe o que fazer. Aí o empresário, às vezes, uma pequena empresa, não sabe se paga, se não paga, se o funcionário está afastado, sabe? Existem muitas pressões. Então, a gente atua lá em Brasília em muitos casos onde não é só da categoria, mas em casos assim que tem a ver com todos os trabalhadores de uma forma geral. E assim como dentro do Congresso Nacional, a gente atua, eu sou diretor de assuntos legislativos da CONTEC, da Confederação, e a gente discute dentro do Congresso Nacional assuntos e projetos extremamente importantes. Tem um projeto que agora a relatora é a deputada Canziani, que trata sobre a inteligência artificial. E estamos tratando também de um encontro, que serão 5 encontros a nível nacional. E um deles será em Curitiba, do Sul, para discutir a questão da inteligência artificial e os seus reflexos, né? O que isso vai impactar, né? E um outro assunto nós temos tratado sobre a questão tributária. Nós conseguimos já na aprovação no Senado da República aprovação da isenção do imposto de renda sobre a PLR, participação de lucros e resultados. Esse projeto está na Câmara Federal agora. Quem está agora na Comissão de Tributação e Finanças está a deputada Mara Carneiro, que já passou pela área de trabalho, que era inclusive o deputado Luiz Carlos Rauli, que nós tínhamos indicado. E então a deputada Mara Carneiro agora é relatora dessa comissão e queremos agilizar esse encaminhamento para poder estender
esse benefício para todas as categorias. Ou seja, a isenção do imposto de renda sobre a participação de lucros e resultados. Já que grandes executivos, quando ganham milhões e milhões, na verdade, pagam muito pouco de imposto. Muito pouco de imposto. Então, quer dizer... Acho que a distribuição de lucro não paga imposto de renda. Não paga, já foi pago quando foi faturado, né? Sim, mas... a não ser que, claro, banco obrigatoriamente é lucro real, então ele vai pagar sobre o lucro líquido. Os dividendos que que os grandes executivos recebem, que é milhões. Essa participação dos lucros é como se fosse um dividendo dos sobre o resultado do banco. Então existe uma fórmula, né? Isso. Que tem um valor fixo, mais se o banco atingir a lucratividade tanto, mais tal. Quer dizer, no final existe uma fórmula que... O banco fala assim, ganhei dinheiro bastante, vou distribuir um pouco para vocês. E demorou para a gente conseguir essa cláusula, porque na verdade o banco queria o 100% do lucro para ele, né? Quer dizer, então a gente conseguiu buscar essa fatia importante, que é uma forma de retribuir pelo esforço e o trabalho do funcionário, além da questão salarial, essa participação dos lucros e resultados. Mas eu tenho a impressão que esse discurso do banco me parece uma coisa meio revolução industrial, assim. Não sei se você entende o que eu estou falando. Por exemplo, assim, beleza, criaram-se as fábricas lá na Inglaterra, aquela coisa de exploração, parece que ainda é assim? Não, então o banco, na verdade, ele no fundo, ele quer buscar resultado, né? Sim. E aí, claro, que na verdade o que a gente quer? A gente quer que o banco não só veja a questão do seu cliente como fator importantíssimo da movimentação, mas quer que veja também o trabalhador, que é o que, na verdade, acaba sendo um instrumento extremamente importante na busca desse resultado. Então, né? Mas aí entra naquela questão que a gente... que é um assunto gostoso para se debater, né? Sim. Por que os bancos tradicionais estão tentando digitalizar ao máximo e as cooperativas de crédito estão abrindo pontos físicos? Pois é, isso é uma grande questão que a gente tem provocado nos bancos, lá nas reuniões com a FENABAN, essa situação divergente que tem entre um que fecha agências e outro que constrói agências, né? Você percebeu, as cooperativas de crédito estão na medida um número maior no sul e subindo, na verdade, até hoje Mato Grosso e tal, é um número enorme de construção de cooperativas de crédito. Né? Posso te dar uma opinião bem maluca, assim? Uhum. Eu acho que é uma questão sempre de ocupar espaço. Sim. Enquanto os bancos tradicionais estão fechando agências físicas, os sindicatos estão preenchendo esses espaços. As cooperativas de crédito, né, estão preenchendo esses espaços. E uma coisa que eu tenho notado é o seguinte: enquanto os bancos tradicionais veem o espaço muito mais por eu tenho a obrigação de atender o meu cliente em algum lugar, né? Uhum. Eu vejo que as cooperativas elas estão trazendo um discurso de tipo, por que o empresário não vem dentro da agência bancária, pode trabalhar aqui dentro como uma espécie de coworking, tem uma salinha, tem um lugar para reunião. Então, assim, eu acho que talvez, e até é uma crítica que eu faço aos bancos tradicionais, as cooperativas também, aos bancos de uma certa forma, né? Uhum. Enfim, cooperativas. Mas, assim, me parece que falta a questão do networking. Por exemplo, eu tenho lá, eu sou bancário. Eu tenho aí uma lista gigante de clientes, que muitas vezes essa lista vem de uma pessoa que angariou esses clientes. Eu simplesmente chego lá, parabéns, você agora é um novo supervisor ou gerente dessas contas. Aí o cara tem lá 50, 60, 100 contas que ele tem que tocar. Tô chutando porque eu não conheço, Sim. tá? 100 contas pro cara tocar, beleza. Então, assim, esse gerente não vai entrar em contato com 100 pessoas. Ele fica ali, muitas vezes aí os clientes vão até o banco, ou tem alguma coisa para resolver, manda um WhatsApp e tal, etc. Agora, por que esse bancário não tenta fazer, ou o banco, né, não tenta fazer um networking entre os clientes, ou tenta trazer os clientes mais para dentro da estrutura da agência?
Eu acho que talvez esteja faltando um pouco disso, porque, por exemplo, se eu estou no centro da cidade e, sei lá, eu tenho um banco, tô cansado, vou tomar um café, vou tomar uma água, vou marcar uma reunião, porque da mesma forma que tem um monte de profissionais que trabalham home office hoje, onde é que esses profissionais atendem os clientes? Em cafés, muitas vezes, vão tomar... Com certeza. Por que o banco não se atenta para transformar o espaço do banco num lugar de networking dos clientes? E aí você tem uma proximidade. Claro, uma proximidade, melhora o relacionamento e ainda, cara, vamos fechar o negócio, mas estou faltando dinheiro. Gerente, vem aqui, será que não consegue facilitar, entendeu? E o banco você começar a trabalhar como um facilitador desses negócios dos clientes, e não ser uma coisa afastada, né? Já tem o Banco do Brasil, tem algumas agências no Rio de Janeiro, em São Paulo, que tem feito essa alteração. Ele proporcionar que a agência tenha várias atividades assim específicas dentro do lado da anexo, né? Anexo, porque como tem a questão da segurança, claro, né? Sim. Então anexo aí tem, por exemplo, um café, tem outra empresa ali e tal. E eu acho que seria extremamente importante, porque facilitaria o deslocamento do próprio funcionário, que ele pudesse... vou tomar um café ali e já volto. Eu tenho 15 minutos de intervalo, eu vou ali e volto, né? E então, dentro dessa sistemática, eu vou até anotar essa questão para a gente discutir. Gostou, né, da sugestão, né? Mais do que isso, Castilhos, eu Não, acho que eu isso acho que envolve... você ajudar com isso, Gladir. Eu acho que mas é eu digo importante mais, isso mesmo. isso né? envolve treinamento. Sim. Porque às vezes o cara que tá lá na ponta, ele fez o CPA 10, Isso, o CPA CPA 20 e os outros que tem, mas o cara não sabe fazer o relacionamento, o cara não sabe fazer isso aí. network. o cara E fez o precisa ser CPA treinado. 10, fez o 20, fez o CEA, É. mas faltou... Ele falta isso aqui, ó. Falta Saber negociar, falta saber juntar um com o outro. E se debruça ali na questão de produtos. É isso né? aí. Então, na verdade, tem que ser mais, eu acho que mais versátil, vamos usar essa palavra. Boa palavra. A palavra, eu acho que é a versatilidade do ponto de vista de você conseguir resolver o problema aqui, resolver aqui, estar de bem com o formato que você cria para atender e também do conhecer. Ou seja, o cara conhece, trata e resolve o problema. Né? Até porque um bom profissional de networking dentro da agência bancária, ele não vai ser substituído por inteligência artificial. Né? E as pessoas compram de pessoas. Nós passamos por uma situação bem interessante. A nossa gerente ali vou falar, a nossa gerente do Banco do Brasil, Sim. nos ligou e falou: nós vamos fazer um evento aqui, tá? Um almoço. E eu posso chamar 2 ou 3 clientes. E vou chamar vocês. Eu falei, nossa, que legal, né? Que honra, né? Sim. Bacana. Eu falei, vocês vão oferecer algum produto? Vocês vão divulgar alguma coisa? Não, é pra gente, pros clientes se conhecerem, pra baterem um papo. Pô, legal, né? Nunca tinha visto isso da parte do banco. E eu acho que foi uma coisa meio inovadora que eles fizeram lá. Mas assim, um almoço, sentamos lá tinha outros gerentes, outros bancários e tal. E conversa vai, conversa vem, fizemos uns 2, 3 negócios naquela... Sentado, almoçando. Você mexe com o quê? Você faz o quê? Não, o outro aqui trabalha com isso e tal, não sei o que. Saímos de lá com 2, 3 negócios. Falamos de algumas dores que nós tínhamos. Na outra semana, pegamos mais um Pronamp lá no Banco do Brasil para viabilizar o negócio que a gente tinha fechado. Sim. Então, todo mundo ganhou nessa brincadeira. A gente ganhou, o banco ganhou, o restaurante ganhou. Entendeu? E o custo deve ter sido extremamente... Não sei qual foi. E outra... Sim, mas comparado com... E eu tô fazendo propaganda. Sim. Verdade. Sim. Olha a percepção boa que eu tive. É que quando você tem uma iniciativa boa, você acaba divulgando. É isso aí. Claro. Né? Ou quando você tem uma iniciativa ruim, você acaba criticando. Ou seja, sempre tem os dois lados da moeda, né? Mas só para ter uma ideia, por exemplo, anotei um número aqui, ó. Nos últimos 10 anos, os bancos fecharam 7.252 agências. Meu Deus, cara. Tá? Então, esse número aqui é do Banco Central. Tá? Então, o estado de São Paulo lidera porque fecharam 2.737 agências.
Cara, isso então, é um impacto, Sabe o né, que cara? isso mostra pra mim? Que o banco tá ficando longe dos correntistas. sim, Pra mim, esses fechamentos de agência me indica isso. O banco tá olhando assim, cara, não tá valendo a pena fazer esse relacionamento com o cliente. sim. Eu vou fechar aqui pro meu correntista não ter que ter relacionamento comigo. É isso aí. Essa é a percepção que eu tenho. Sim, porque senão você vê de que... O banco não quer ser encontrado. E aí, vão continuar. Mas eles vão continuar. Qual que é o movimento que eles fazem, né? Eles olham pro Nubank e falam assim: o Nubank tem quantas agências? Tem uma agência. Uma né? agência. Uma. E todos os correntistas estão lá. Ah, vamos copiar o Nubank. Só que Mas o grande diferencial do banco. Cara, o Nubank é pra todo mundo. Deve ter lá 10% dos clientes dele deve ser high ticket. Chutando aqui. Sim. Agora o Bradesco, o Santander, o Itaú, não. Mas porque o O Bradesco... Safra. O Safra, ele Mas atende o Safra ainda continua com a política de atacado. É. São grandes clientes, né? O Safra, ele atende Já tentou grandes abrir uma clientes. conta no Safra? O Eu Safra- recomendo a experiência. O Safra, na verdade, ele só atende grandes clientes e até tantos milhões, depois tantos milhões e tal. Eu fui um dia lá no Safra e falei assim: eu queria saber como é que é. Ele falou assim: você tem tanto na conta? Você tem isso aí? Então a gente busca clientes que faturam tanto. Sim. Não, Bem ele- assim, ó. É o Eu funcionário... acho que não tá errado, tá? Eu só tô fazendo uma brincadeira aqui. Eu não acho que vocês estão errados. Vocês definiram o público-alvo, tá tudo certo. Não, mas o teu exemplo está certo. É isso aí. Veja bem, o Nubank estabeleceu um público. O Safra estabeleceu outro público. Perfeito. O Bradesco, ele tinha a característica, sempre ao longo da sua história, de varejo. É verdade. Como é que ele vai querer tratar o varejo verdade. igual o Nubank? É verdade. Não dá certo. Não dá. Ou seja, cada banco tem uma característica. Por exemplo, você pega ali o Personalité do Itaú, ele atende grandes clientes lá. O Itaú, o Bradesco, por exemplo, tinha lá, não, você vai lá, vai ser atendido lá no setor que atende grandes clientes. Mas hoje atende muito menos do que atendia uma vez. Ou seja, Sim. quando juntou com o HSBC, todo mundo achou que, na verdade, podia crescer esse atendimento específico ali. Não cresceu. Por quê? Porque ele tem uma característica de atender, por exemplo, o pessoal que vem sacar os benefícios do INSS, pensão do INSS e tal. Sim. Então, esse público aí, ele não consegue lidar com uma característica do Nubank. Ele não quer nem chegar perto desse troço aí. Você liga lá e tal, tem a senha e tal, você já tá, você vai Mas conversando com o robô lá, que o robô vai te dando as coordenadas. Não, eu não vou fazer isso. Mas não. acho que o Brasil está nesse movimento, né? Porque a Sim. gente tem falado muito sobre isso, de que se você não domina o GovBR, você não é mais um cidadão. Exatamente. Não é verdade? Mas Você não consegue exercitar seus direitos, cidadão. Ó, Daqui uns dias você vai chegar lá na urna eletrônica e eu vou votar. Você sabe mexer no GovBR? Não, então você não tem cidadania. você não tem assinatura pelo Gov? É. Então você... Aí pega um senhor você de tá- 80 anos, tem que ficar fazendo comprovação Sim. de como é que é? De vida, né? Comprovação de vida pelo Gov. Não, mas ele tem que baixar o aplicativo. Tem do que Gov. baixar o Como que ele aplicativo. não tem? Porque se ele está em casa e está acamado, ele tem que baixar o aplicativo. Daí eu vou lá falar com a minha mãe, por exemplo. Minha mãe tem 87 anos, mora comigo. Aí, mãe, ela não sabe nem ligar. Eu dou o controle da televisão, quer dizer, claro, tinham toda a dificuldade, moraram muitos anos no sítio e tal, depois Sim. mudou. Sim. Não adianta. Você explica 30 segundos depois já não sabe mais. Ou seja, então, você tem uma diversidade de situações na sociedade brasileira que não é simplesmente pegar um negócio e isso aqui vai dar certo. Sim. Não é assim. É isso aí. Eu acho que a gente precisa construir um novo formato. Eu vou levar essa sugestão que o Ricardo colocou aqui, porque eu acho que se você criar isso, você traz muito mais público para dentro das agências, né? Você gera valor para as agências, né? Agrega valor. É. Esse network que, por exemplo, você cria, por exemplo, que vocês têm aqui toda essa estrutura. Você tem um público diversificado, um vai fazer uma coisa, outro vai fazer outra, outro vai almoçar, outro vai tomar um café, outro vai querer ter um joguinho lá que o cara vai fazer, ou tem uma agência da que você faz a aposta da loteria, ou seja... Sabe uma coisa que a gente tinha uma ideia uma vez, uma ideia bem meio maluca, de criar espécie de escolas dentro das agências bancárias. Muitas vezes os pais vão fazer alguma operação, Sim.
E aí o filho fica aqui num espaço específico e tal, fazendo uma aula de informática. Tirando que é um ambiente completamente seguro. Entendeu? Não, e outra coisa, por exemplo, a nível da TI aqui, por exemplo, os bancos, nós temos discutido nas últimas reuniões, já fizemos com 2, 3 empresas em São Paulo, a qualificação de pessoas, que não só bancário, Sim. de pessoas fora do sistema, que é justamente para facilitar a digitalização. comunicação. A digitalização. Então os bancos, inclusive, estão vendo essa dificuldade e estão até fazendo convênios com empresas para facilitar a compreensão na tecnologia, para fazer com que esses clientes também consigam ter o acesso desejado. Sim. Você vê? Quer dizer, quando você viu que o banco vai fazer um negócio para bancar o custo X, ou seja, mas é justamente dentro dessa filosofia que você colocou. Se eu tenho uma escola aqui dentro, se você caprichar aqui, você pode amanhã, que nem o Bradesco. Tem que educar o cliente, né? Educar o cliente. Para saber mexer no produto. O Bradesco tem a Fundação Bradesco. Sim. Fundação Bradesco é uma escola, só para pessoas que têm... tem que comprovar um nível baixo de rendimento. Vulnerabilidade? Seria isso. E aí eles têm 120 mil alunos a nível nacional. É todo bancado pela instituição. Mas lá eles oferecem vários cursos em várias modalidades, e daí grande parte das pessoas, muitas vezes, claro, porque não tem esse público suficiente, aproveitar dentro do banco. Né? Porque hoje claro. O banco hoje tem... Forma a mão de obra, né? 95 mil, 100 mil funcionários. Mas tem, por exemplo, a seguradora, que tem tanto, daí tem... Sim. Todas as empresas coligadas do banco são muitas empresas, né? Empresas. Os bancos têm lá na área da siderurgia, na área de não sei o quê, na área porque eles, na verdade, os bancos acabam tendo questão acionária em muitas empresas de ramos totalmente diferentes, né? Então, seria uma situação de poder contribuir, até porque seria uma forma. Nós achamos que, por exemplo, o Brasil, claro que ele vai abater o grande parte do imposto de renda, que a gente não é ingênuo, né? Mas, eu acho que é isso mesmo, serve para isso, olha. Sim, claro. Porque na verdade você está substituindo também parte da questão do Estado, né? É isso aí. E o Estado precisa, não tem braço, né? O Brasil não tem braço, então. É isso aí. Mas se grande parte fizesse isso, como na verdade muitos grandes empresários fazem isso a nível de vários segmentos, é importantíssimo. Claro. Todos contribuem. Eu estou ganhando, mas eu estou devolvendo parte a nível de conhecimento para as pessoas, né? Sim. Eu acho que é uma forma de você ampliar a compreensão da sociedade como um todo e tirar muita gente que está lá fora alijada do processo em muitas situações, não só do ponto de vista da renda, mas também do ponto de vista da miséria, né? Sim. E hoje você, na verdade, como que poderia contribuir para isso, né? Gladir, para finalizar aqui, a gente indo pro final, explica para a gente a questão de autonomia do sindicato. Vocês têm autonomia? O que vocês podem fazer? O que vocês não fazem? Qual que é a área que vocês abrangem? O que um sindicalista, né? Ai, meu Deus do céu, sindicalista é o caso, é a pessoa que está à frente do sindicato. Isso. E aí quem sindicalizado sindicalizado, perfeito, obrigado. E quais são, digamos, os benefícios, vantagens, o que o sindicato faz para o sindicalizado? Bom, na verdade, a gente procura sempre buscar novos mecanismos para oferecer situações vantajosas em muitos segmentos. Por exemplo, nós temos convênios em curso de pós-graduação, nós temos convênios na área médica junto com o Sindilojas. Nós fizemos um convênio ampliado para atendimento de consultas e exames em todas as áreas, com descontos que chegam a 40%, 50% de desconto, apesar dos bancários terem o plano de saúde, né? Nós conseguimos nas negociações coletivas o plano de saúde para todos os funcionários, saúde dental e tal, mas os planos de saúde muitas vezes não têm convênios com determinados médicos, né? Ou quando o médico chega num determinado patamar, ele chega, não, eu não vou ficar aqui atendendo o dia inteiro, é melhor eu cobrar milão uma consulta, daí eu não vou receber 190 do banco, estou chutando os valores, né? Sim. Então, aí a gente fez esses convênios permitindo que os familiares possam utilizar também, não é só os familiares aí podem utilizar. No GFC Franco Frito também tem convênio com os sindicatos bancários. Então, tem 10% de desconto. Isso. Então, na verdade, nós temos com farmácias, nós temos
na página, a gente tem na página do sindicato toda a relação de convênios, né? E temos oportunizado ali a comunicação, por exemplo, nós façamos, todo dia é feita a comunicação. Na federação, nós estamos na federação, isso é importante colocar, por isso que tem que ter determinação e trabalho. Só bem rapidinho, então, dizer o seguinte, nós criamos na federação a TV da Federação dos Bancários. Então, todo mês nós temos uma programação que tem matéria sobre todos os bancos, problemas, situações, melhorias, negociações com todos os bancos. Aí temos a página da federação e dos sindicatos. Às 6h30 da manhã nós estamos na federação produzindo a página. 8 horas da manhã ela está atualizada para todo mundo. Aí nós temos e-mail, nós mandamos e-mail para todos os bancários, todo dia. Todas as notícias elencadas durante o dia, elas são encaminhadas para todos os bancários. Aí nós temos também o Instagram. Nós temos todos os mecanismos de comunicação. Temos essa lista de convênios, convênios com colégios, com farmácias, com lojas, com universidades, com essa questão junto com o Sind Lojas, esses convênios importantes, com laboratórios, ou seja, nós temos uma infinidade de convênios colocados à disposição e estamos aguardando novas empresas em novos segmentos para poder também oportunizar que a empresa ganhe na venda e que o bancário seja beneficiado com desconto. Ou seja, é isso que beneficia esse processo aí de oferecer para a categoria. Além disso, nós temos o departamento jurídico, aqui funciona no segundo andar do edifício Lince, atendendo várias especialidades em todas as áreas trabalhistas, principalmente a trabalhista e tal. Aí nós temos o departamento jurídico em Curitiba e temos o departamento jurídico em Brasília. Ou seja, a gente oferece esse mecanismo de atendimento em todas as áreas aí. Então, assim, a gente procura trabalhar e autonomia no sentido de hoje, grande parte dos bancários se filiam aos sindicatos porque tem interesse. Nós negociamos, além, por exemplo, da convenção coletiva dos bancários, nós temos negociações separadas por banco. Por exemplo, o Itaú, nós temos o PCR, que é um plano complementar de resultados, que além da PLR, ele remunera um valor fixo todo ano, negociado com sindicatos. O Santander também, e agora acabamos de negociar com o Bradesco também a questão do Supera e a renda variável, que aí depende do atingimento do ROI para poder fazer a remuneração. Então, a gente está toda hora assim, valorizando, discutimos com os bancos a questão dos planos de saúde, porque muitas vezes você não tem em determinadas cidades credenciados, não adianta ter o plano de saúde se eu não tenho ninguém que atende, né? Claro. Aí, por exemplo, tem plano de saúde que você paga R$1.000 da consulta e o ressarcimento é 120. Ou seja, daí, ou precisa fazer uma cirurgia e daí o plano não cobre. Ou não tem um médico especialista que faz cirurgia. Aí você tem que deslocar para outra cidade, né? Então, tudo isso o sindicato procura apoiar e dar todo o atendimento para essas pessoas em todas as áreas. Então, o Sindicato dos Bancários, ele não para, o ano inteiro é negociação, é discussão, é convênio, é conversar. Nós estamos permanentemente dentro das agências, conversando com os bancários. Eu não sei como é que é os outros sindicatos. E para dizer da transparência é o seguinte, o sindicato tem ali o departamento de finanças que está lá à disposição. Qualquer bancário que tiver alguma dúvida pode chegar ali, solicitar para a nossa diretora de finanças, a Ana Pietti, está lá à disposição. Essa é a tranquilidade da gente. Na federação, a mesma coisa. Ou seja, a transparência e a honestidade, ela tem que estar acima de qualquer coisa. Por isso que a confiança da categoria, ela não pode, em momento algum, ser abalada. A confiança é uma coisa que não se negocia de forma alguma. Sim. Né? Então, acho que é mais ou menos assim. E para nós é muito importante esse contato, esse podcast, para poder passar para as pessoas o trabalho que o sindicato faz, as negociações. Nós temos, por exemplo, o ticket alimentação dos bancários que nós negociamos, hoje está em torno de R$2.100 por mês, entre o ticket alimentação e o ticket refeição. Sim. Então, não é só o salário, você tem a comissão de função, você tem os benefícios, você tem né? todos os benefícios que a Convenção Coletiva Nacional dos Bancários é uma das, teoricamente, não é para dizer, mas é uma das melhores do país. Né? E então a gente na negociação, a gente fala para o bancário, não é só avançar, você tem que primeiro manter o que você tem, que é uma negociação, a manutenção, e avançar com os outros pontos. Não é, não, aqui está pronto. Não,
todo ano a FENABAN vem aí e tenta tirar a cláusula. Mas é um sindicato, os bancários é um sindicato bem tradicional, né? Anos e anos de luta aí. Isso. Parabéns, Godir. Muito bom recebê-lo aqui, ótimo. E quando precisar, quando tiver qualquer coisa aí para poder falar do sindicato, quiser trazer para a população, pode usar o podcast, tá liberado aí, tá bom? Oh, que legal, eu fico muito feliz em nome da diretoria do sindicato, em nome da diretoria da federação e da confederação. Eu fico muito feliz em poder estar aqui nessa oportunidade conversando com vocês, Rogério, Ricardo, e dizer que na Caixa Econômica nós estamos discutindo aqui o Saúde Caixa, que é um problema, uma preocupação muito grande. Nos próximos dias nós devemos ter novidades para isso. Várias reuniões a nível nacional, assim como a CACI do Banco do Brasil, e aí a gente podendo, e vocês tendo a disponibilidade, nós ficaremos muito felizes em poder estar aqui e divulgar o trabalho da gente. Muito obrigado, um abraço a todos, um abraço aos ouvintes, a todos aqueles que acompanham o podcast aqui. Grande abraço ao Rogério, Ricardo e ao nosso colega Gilmar que esteve aqui conosco. Nós agradecemos em muito e um grande abraço a todos. Valeu, muito obrigado. Esse foi o PolideaCast. Todos somos políticos. E temos uma ideia sobre política. E a gente quer saber qual que é a tua ideia sobre política. Então, vem participar com a gente.